Boa noite, a paz do Senhor Jesus a você também, que vai estar aí nos vendo por meio da plataforma do YouTube. Deus abençoe sua vida. E hoje nós paramos então, Mateus 19, Angélica, tá vendo aí? Cristiane tá afiada. Esse é o Evangelho capítulo por capítulo, né? Nós temos estudado aqui toda quarta-feira. Cada capítulo por capítulo do Evangelho de Mateus, Suzete. E hoje nós estamos em Mateus já capítulo 19. A gente deu uma boa caminhada, né? Já estamos em Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 1. Então, agora vai ser tratada a questão do divórcio. Tendo acabado de dizer essas coisas, né, o que nós estudamos anteriormente, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Rio Jordão, ou seja, lá nas divisas do Jordão, hoje conhecido como Transjordânia, né? Verso 2: Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. E veja bem aqui, né? Aqueles que recorriam a Jesus eram atendidos. A gente tem visto isso pela leitura do Evangelho de Mateus, que Jesus ele não aguentava ver a necessidade da multidão, por mais que fosse a multidão. Porque quando se diz multidão, né, se refere àquele grupo que era aquelas pessoas que não seguiam Jesus fielmente. A multidão ela é sem rosto, né? Ela não tem uma identidade. Por exemplo, você vê os 12 discípulos, né? Os 12 discípulos acompanhavam Jesus, a gente vai ver lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, que mais de 72 discípulos também acompanhavam de perto o ministério de Jesus, e a multidão é aquela que nunca quer um compromisso com Jesus. Ela sempre vai, recebe bênção e vai embora, né? Então, mesmo Jesus vendo esse descompromisso, né, que a multidão estava ali para ser atendida, como a gente vê sempre os povoados levando a Jesus os seus enfermos, os seus doentes, né, e Jesus atendendo eles. Ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia, né, ele atendia a necessidade das pessoas. Aí, versículo 3... A gente está vendo aqui, versículo 2, grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. E versículo 3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Diz aí o verso, né? Alguns fariseus aproximaram de Jesus para quê? Para quê que foi aí? Lê aí. Para pôr à prova, né? O Senhor é tentando, né? Então eles se aproximaram ali de Jesus para tentar Jesus, para pegar Jesus em algum erro, né? E a questão deles é qual? Eles chegam a Jesus e perguntam o quê? É permitido ao homem divorciar-se? E olha que interessante, ele fala, por qualquer motivo, né? Então, os fariseus aí se aproximam com essa intenção de provar Jesus e pegar Jesus em algum erro. E é interessante a gente notar que na época de Jesus haviam duas grandes escolas de ensino das Sagradas Escrituras, da Torá, como chama no judaísmo, né? Que era a escola de Shammai e a escola de Hillel. E eles divergiam dessa interpretação sobre o casamento. Por exemplo, a escola de Shammai, ela sustentava que poderia se divorciar, né, apenas se houvesse traição. Então a escola de Shammai falava que se houvesse a infidelidade conjugal, então era permitido a separação. Na época de Jesus, esses eram dois grupos que debatiam muito da época dele. Por isso que os fariseus vêm pôr ele à prova. Porque esse era um ensino muito debatido, né?
E aí a outra vertente era do Eliel, que ele permitia que o homem se divorciasse caso ela fizesse qualquer coisa que ele não gostasse. Então, ou seja, a mulher deixou a comida queimar, ou coisas do tipo, sabe? Você casa com a pessoa, casava e aí não gostava, né? Não gostava do hálito, né? Não gostava do bafo da pessoa, não gostava do coisa. E a gente tem que entender que a época de Jesus era um contexto, primeiro século, bem machista. A mulher era dona de casa, ela fazia coisas da casa, e a mulher não tinha voz dentro da sociedade, né? Inclusive até os dias de hoje, quando a gente olha lá para o Oriente, né? Aqueles países mais muçulmanos, né? Até hoje, mulheres são apedrejadas, né? Caso o marido descubra alguma coisa. As mulheres são escolhidas pela própria família para casar, ela não decide com quem deve casar-se, né? Então era um contexto bem... E assim era na época de Jesus. E aí a gente vai ver no versículo 9, veja aí, que Jesus ele dava apoio a essa escola de Shammai, né? Ele fala o que lá no versículo 9, ó? Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, no entanto, mesmo Jesus concordando com esta posição, ele relembra o plano original de Deus aí, né? Veja bem, Jesus ele abre uma exceção para a separação. Ele diz lá, verso 9, exceto por imoralidade sexual. Então ele abre uma exceção. Caso haja imoralidade sexual dentro do casamento, então Jesus permite a separação. Ele abre essa exceção para nós, né? E aí a gente vai ver, quer ver? A gente vai ver que essas exceções elas são abertas por conta por conta do endurecimento do coração do homem, né? Porque no princípio o plano original de Deus para o casamento não era assim. Olha o que Jesus vai dizer no verso 7 e verso 8, ó. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas, olha o que ele vai falar, mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Então Deus permitiu que Moisés lavrasse, né, a carta de divórcio, dasse a carta de divórcio. Isso vai se encontrar lá em Deuteronômios. Mas Jesus vai dizer que no princípio não era assim. Deus, ele criou, né, aí a instituição, Gênesis 2:24. Alguém quer ler aí? Vê aí, Gênesis. Vê aí, Angélica. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne. Então, Deus, quando ele institui o casamento, ele diz, ó, quando o homem se unir, ambos serão uma só carne, quando houver o casamento. Então, o casamento é tão sagrado, Deus que ordenou isso, né? E quando há um casamento, uma união entre um homem e uma mulher, há uma união mística. O que é isso? Eles se tornam uma só carne. Então, por exemplo, Deus, quando olha para mim, por exemplo, ele não vê apenas a mim. Ele vê a mim e a minha esposa. Quando Deus olha a Angélica, né, ele vê a Angélica e o Maurício. É uma só carne, né? Então, aí a resposta, né, dos discípulos diante disso aí, disseram lá no verso 10, quando Jesus fala,
Apenas em caso de relação sexual ilícita você pode separar. Não é se a mulher quer queimar a comida na panela, não é se a mulher tem um mau hálito, né? Não é se que você vai divorciar. Apenas em caso de relações sexuais ilícitas, porque o casamento é uma ordenança de Deus. E aí eles vão perguntar, mas por que Moisés permitiu dar a carta de divórcio? Aí Jesus vai responder, por causa da dureza do vosso coração. Então, por causa que o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência entrou no mundo, Deus abriu exceções. Deus abriu exceções ao homem. Porque quando não havia pecado no mundo, não havia um relacionamento conturbado como há hoje. E aí começa a ver, hoje o que a gente vê todo, né, dentro de um relacionamento, uma pessoa que bate, a pessoa que é humilhada, às vezes a morte, né? Mulheres, hoje a gente vê o feminicídio, né? Mulheres sendo espancadas até a morte, a gente vê no noticiário, né? Então o pecado causou isso, e por causa disso se abertam essas exceções, mas Deus não planejou assim, Deus planejou que nós fôssemos unidos, unidos. E aí o nosso pecado é que faz isso. Então há essa exceção do divórcio. E aí os discípulos, quando ouvem esse ensino de Jesus, olha o que eles perguntam no verso 10. E os discípulos lhes disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Melhor ficar solteiro então, né? E aí Jesus responde, verso 11 em diante. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Alguns, outros foram feitos assim pelos homens, e outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que todos, né? Deus instituiu o casamento e todos devem casar, né? Mas alguns têm o dom de não casar. Ele vai dizer o seguinte, os versículos 12 em diante vai dizer o seguinte: há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe. Ou seja, por problema congênito aí, né? Ele não tem impulso sexual. É uma pessoa que não tem impulso sexual. Há pessoas que não receberam esse dom do casamento. E há pessoas que foram forçadas, né, pela natureza, né, pela natureza caída do mundo. Porque antes do pecado entrar no mundo não havia doenças, não havia nada. Né, não havia nenhum problema disso. Quando o pecado entra no mundo, então começa-se essas doenças, essas enfermidades e até esses problemas aí congênitos, né? E aí outra coisa que ele vai falar, ó, verso 12. Vamos lá. Lê aí para mim, verso 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Da mãe, que é esse problema, calma aí, que é esse problema que eu acabei de explicar. Aí vai lá, outro. Continua. E há eunucos que foram castrados. Castrados, isso aí. Então, há eunucos que foram castrados, né? Que é o que? Na época de Jesus, para a gente entender melhor isso, por exemplo, existiam reis, não sei se vocês já viram filmes com isso, ou viram em história, haviam, os reis, por exemplo, eles tinham harém de mulher. Várias mulheres, 1000 mulheres. Igual Salomão vai falar que ele tinha 800 mulheres, né? Imagina isso. Né? Por isso que eu gosto de falar desse assunto, né? Dá umas risadas. Mas o que acontecia? O rei cortava a genital do cara, né? Para não falar uma outra palavra assim, né? A genital do cara, para ele não ter relação sexual com as mulheres dele, para eles cuidarem dele. Então tinham pessoas que cuidavam das mulheres do rei e eram cortadas. Eles cortavam o pênis do cidadão ali para ele cuidar das mulheres. Então ele era castrado e aí ele servia, o rei cuidava das mulheres do rei, né? Então por isso que sem problema nenhum. Por isso que Jesus, naquela época era normal isso. Hoje em dia a gente se escandaliza.
Mas o povo que vivia lá naquele tempo, naquele contexto, achava isso uma coisa natural. O rei mandava mesmo, né? E aí, esses aí, por exemplo, né, não são casados, não conseguem manter um relacionamento, um casamento, né, com relação sexual. E aí o terceiro, continua lendo, Suzete. E há eunucos que são castrados, que se fizeram a si mesmos, né? Que se fizeram a si mesmos eunucos por causa do reino dos céus. Aqui Jesus não está falando literalmente arrancar fora. Ele não está falando isso, ele está falando de pessoas que decidiram não ter um casamento por causa do reino de Deus, para que ele vivesse apenas para o reino de Deus, que é o caso do apóstolo Paulo, ele não casou, né? É o caso do próprio Jesus não casou, né? Por causa de sua missão, por causa do seu propósito, né? Então a gente encontra durante a história vários homens de Deus mulheres de Deus que resolveram realmente não casar e entregar a vida deles para Jesus de uma forma por completo, totalmente, né? De uma forma especial, para servir o reino de Deus. Então é um dom, que Jesus está dizendo assim, é um dom, né? E aí ele vai terminar, ele vai dizer assim, quem puder aceitar isso, aceite. Então o casamento é um dom. Versículo 13. Depois trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam, né? Os discípulos estavam impedindo as crianças de se aproximar de Jesus. Interessante, as mulheres que ouviam o ensino de Jesus trouxeram os filhos dela, provavelmente aqui as mulheres que ouviram Jesus com esse ensino, né, de que as mulheres não eram para ser abandonadas do jeito que elas estavam sendo. As mulheres vão levar ali as crianças a Jesus para Jesus impor as mãos sobre elas e abençoá-las. Era normal, né, na época de Jesus, as mulheres, né, a família, o casal, levarem as crianças para os rabinos, para os mestres, impor as mãos sobre as crianças e orarem. Né? Caso a gente viu isso aqui, você viu aquele rapaz, aquele casal que veio aqui, hoje em dia a gente ainda... Para apresentar a criança, Mas aí no caso não era apresentação de criança, era uma bênção mesmo, né? Dos mestres ali, das pessoas que ensinavam a palavra. E você viu aquele moço, ele tem essa cultura. Veio um casal aqui, a criança, e depois não voltou mais na igreja. Então, tipo assim, a cultura dele é essa, vou levar lá pro pastor abençoar. Então, na época de Jesus tinha essa cultura de levar as crianças, pode fechar com isso, para serem abençoadas. E as mulheres, ao ouvir Jesus falando sobre o casamento, se identificaram com Jesus e levaram as suas crianças para ser abençoadas. Porque, né, haviam escolas, como a gente falou, escola Shammai, né, e de Eliel, que faziam com que falavam que você podia separar por qualquer coisa. Então as mulheres eram tratadas assim na época de Jesus. Eram tratadas dessa forma. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Jesus abençoou aquelas crianças e foi embora. Aí agora a gente vai ver o jovem rico. Já ouviram a história do jovem rico? É bem conhecida, né? Ele vai lá, verso 16, eis que se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Veja que esse jovem rico estava pensando aí em justiça pelas obras, né? Ele queria que Jesus desse uma fórmula para ele ir para o céu. Bom mestre, né? O que eu posso fazer aí de bom para herdar a vida eterna? Salvação pelas obras, né? E a gente crê o quê? Que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos e confiamos em Jesus, para a nossa salvação, nenhuma boa obra pode te salvar. Nós só somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Hoje a Manuel, deixa ele. A Paula não está aí? Ela está aí. E aí ele vem para Jesus, né? Falar, o que eu posso fazer? Aí Jesus fala para ele, respondeu Jesus, verso 17.
Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, né? O bem, o que Jesus está falando para ele é que o bem não deve ser feito como se fosse um mérito em si mesmo, né? Somente um é bom. E tudo mais que seja bom se origina dele, se origina de Deus. Então Jesus fala, ó, só quem é bom é Deus, né? O Pai que está nos céus. E aí o que for acrescentado de bom, vem dele. Então não há nenhuma obra boa que a gente produza que não venha de Deus, porque Deus é bom, né? Só Deus é bom. Então quando nós fazemos o bem, quando nós exercemos o bem, nós estamos refletindo o caráter de Deus, né? E aí a gente não deve se orgulhar disso, mas a gente deve entender a graça de Deus. O bem que a gente faz, a gente deve glorificar a Deus. Olha que interessante isso, né? E aí vamos lá, continuando. Aí Jesus fala para ele observar os mandamentos. Olha aí, verso 18 diante. Quais? Aí Jesus fala assim, obedeça aos mandamentos. Aí ele pergunta, quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E aí Jesus, ele passa a enumerar, né, esses mandamentos. A exigência aí de obedecer os mandamentos, né, não serve para conquistarmos os méritos de Deus, mas é uma manifestação da fé genuína. Ou seja, você obedece os mandamentos porque você tem fé em Jesus. E quando você tem fé em Jesus, há uma ação do Espírito Santo em você, há o poder de Deus sobre você, há a bondade de Deus sobre você, que você começa a respeitar, né, a viver de forma do caráter de Deus, e isso não leva ninguém à salvação. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai ensinar aí que sempre a salvação é um dom de graça de Deus, é recebida mediante a fé, não mediante o cumprimento dos mandamentos. Porque assim, vamos pensar assim, lá está escrito assim, não mentirás. Se você mentir, você é digno de morte, na lei. Não cobiçarás. Então assim, quem de nós não desrespeitará pai e mãe? Quem de nós aqui já desrespeitou pai e mãe? Eu já desrespeitei. Então eu já sou digno de réu. Eu já sou condenado diante da lei de Deus. Então a lei, ela é impossível de ser obedecida a fio, né? Por causa em nós há o pecado, né? No entanto, né, nós somos dependentes do sacrifício de Jesus para perdão dos nossos pecados. Então, quando nós recorremos à cruz, quando nós recorremos à morte e à ressurreição de Jesus, então nós somos perdoados e nós vivemos novidade de vida, não diante da lei, mas diante de Jesus Cristo, né? Então aí o jovem rico, ele foi embora triste, porque a riqueza aí era um empecilho. Olha o que vai dizer. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Verso 21. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, né, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Verso 22 aqui. Porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meu Deus do céu. Veja bem, nos mandamentos, Jesus omitiu, quando Jesus faz a lista dos mandamentos, obedece pai e mãe, né, faz isso e aquilo. Aí ele falou, tudo isso eu faço, mas Jesus omitiu não cobiçarás. Né? E quando ele fala assim, quando Jesus olha para ele, então, você quer ser perfeito? Quer entrar na vida? Então dê o que você tem ao próximo. Dê o que você tem aos pobres. Vem e me segue. Então você vai entrar na vida, você vai entrar no reino dos céus, você será perfeito. E ele vai embora triste, porque ele tinha muitas riquezas,
né? Ele não queria se desfazer, isso é cobiça. Né? Ele achava que ele obedecia, mas na verdade ele não estava obediente, né, aos mandamentos. E aí quando o Senhor Jesus falou para ele, larga tudo então que você tem, vem e me segue, já que você quer realmente servir a Deus e quer realmente entrar na vida. Aí ele vai, diz o texto, que ele se entristece. Ele vai embora triste, porque ele não conseguiu se desfazer da sua riqueza, né? Enquanto ele estava indo embora, Jesus fala isso aos discípulos. Fala, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. O camelo era o animal maior ali da região na época de Jesus. É igual a gente falar, é mais fácil um elefante, né, passar por uma porta do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus usa essa linguagem, essa figura de linguagem para dizer quão difícil é, né, o camelo entrar no buraco de uma agulha, é impossível. Né? E um rico entrar, por quê? Porque não é questão que as riquezas são pecaminosas, não é isso. Mas quer dizer que quando o seu coração está na riqueza, aí se torna um mamão. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Né? Se é tão difícil assim. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode tomar o coração de um homem rico e um coração em que serve a Deus. Um coração que está preso nas riquezas e um coração que abençoa o reino de Deus. Um coração que contribui para o reino de Deus.